Eu queria lhe perguntar, presidente, o senhor está respondendo a uma ação penal no Supremo, e eu ouvi o senhor dizendo que a sentença está pronta, que vai haver uma condenação, 38, 40 anos. Isso significa que o senhor jogou a toalha, a sua defesa jogou a toalha? Por que o senhor diz que a sentença está pronta? Eu tenho visto isso na imprensa. Você também deve ter visto isso na imprensa. Tá? Então, o que eu estou vendo na imprensa, eu não concordo seja essa a realidade. Né? Tenho esperança de reverter tudo isso aí, que, afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não eu provar que sou inocente. É o que estão fazendo. Drama que alguém queria fazer ele olhar o galo nos olhos. Assim, com os nomes do Macaco Negro, Gambá, Chuchu, entrando no hall da fama, sendo colocado, acreditem, como uma das autoridades que veriam o galo nos olhos. Embora não saibamos aonde ele é uma autoridade, a não ser com as suas negas e o que ele exercia. Em tal lista de quem veria o galo nos olhos, Daniel tinha um codinome e um plano, como mentor, teoricamente, segundo essa loucura, era o Pelicano, para soltar o galo em todos. Com o sistema agonizando, grandes galhos criam, uma vez, elementos para proteger o que resta desse reinado de pecadores e confessos, peneiradores e confessos dos lavadores de carros rápidos. E já vimos esse filme antes. Essa agonia, e quando isso acontece, é que tem algo grave, muito grande por acontecer. E isso, com certeza, vem aí. Mas dessa vez, não terá como evitar ou criar uma narrativa. Ventos 2, Coruja Curandeira. Pássaros de asas douradas de todas as regiões de Nárnia ontem receberam um alerta de uma ofensiva do Loirão que pode acontecer na Terra do Podre. E por esse motivo, as fronteiras são vulneráveis com possíveis fugas de ratos para Nárnia do Sul, que vão receber exílio político, proteção do Gambá, que vem flertando já há algum tempo com grupos terrores da lista da Terra do Podre. Outras informações é que a Terra da Praia também ficará em alerta, pois os Ratos Vermelhos queriam um político representante deles no comando da garagem dos tambores que boiam, tambores boiadores. Rota de levar o pozinho do capeta há muitos anos. Mas o Gambá traiu os Ratos Vermelhos e colocou um inimigo, um milixiita, que ajudou os milixiitas da Terra da Praia na guerra contra os Ratos Vermelhos em tomadas de território. Além disso, os Ratos da Terra da Pizza deram um recado já há 2 semanas atrás, onde corvos foram atacados com esporadas aí dos ratos na região da Zona Leste, na Terra da Pizza. Tem 2 problemas sérios a resolver. O príncipe recebeu os alertas. Primeiro, de que o Estado hoje é a maior colônia de cidadãos do Podre, da Terra da Shakira, em toda a Terra. Sem contar os caras da Terra das Lhamas, também da Terra do Goleiro e também da Terra do Índio Cocaleiro, onde muitos migram para os ratos. Vêm para fazer parte do comando dos ratos. Então, um estouro com a invasão dos narnianos do norte na Terra do Podre não está descartado. O assunto é grave. A Terra da Pizza e a Terra da Praia estão na mira de ratos organizados para atentar contra os corvos, que na Terra da Pizza já há, inclusive, uma declaração de guerra. Coruja. Os pássaros estão sendo pressionados pelo Loirão e o Frajola está pianinho. Quebrou o pau dentro dos ninhos ontem. Eles receberam um alerta de que o Loirão pode invadir a Terra do Podre a qualquer momento. Esse alerta foi dado direto do Itamaraqui para os altos pássaros. O primeiro alerta para os pássaros chegou da seguinte maneira. O Gambá indicou um rato para cuidar da garagem dos tambores que boiam. Esse cara é inimigo dos ratos organizados da Terra da Praia. Esse cara ajuda a milixiita a combater ratos e tomar territórios. Os ratos estão putos com o Gambá e querem brigar. Lá é um portão do talco do Satanás. E o Gambá traiu os caras. Segundo alerta, os narnianos do norte viram que é muito fácil entrar lá e querem levar o Podre para tirar umas férias na casa do Bukele. Os pássaros vão migrar para as fronteiras com a Terra do Podre. Isso já está rolando há mais de 40 dias. Os podrenses vão descer. E o Frajola está agora
com a naba na mão, pois ou ele obedece às regras e o loirão e segura os caras lá em cima e não deixa eles entrar, ou obedece o gambá e deixa todo mundo entrar e vai ser caçado pelos narnianos do norte. Os altos galhos incluíram um Daniel na lista. Existe uma pressão dentro dos pássaros que ventilam agora soltar um galo também no Daniel. Secretária, ventos subsequentes da secretária. Em Nárnia Central se ventila um galo no Daniel. Querem fechar o arquivo. O Daniel recebeu o gambá na calada da noite e o gambá demonstrou o desejo para os altos galhos de que o Daniel volte a ser um gravata influente. Para isso, precisa da bênção dos altos galhos. O gambá tinha feito um pedido. 2 pontos. Eu quero que você concorra. Eu vou blindar você e vou pedir que os altos galhos façam isso. Fecha aspas. O objetivo é ter o Daniel nas casas de Nárnia Central como um grande líder. Ele deixou claro que o gambá não vai se sustentar. Não, o gravata, com quem a secretária conversou, disse que o gambá não vai se sustentar por muito tempo. Mas os altos galhos estão escolhendo os narnianos a dedo para representá-los na Caco Branco. Vem comigo. Glória está usando sua oposição como macaco dos grandes galhos para lançar gravatas no seu reino, Terra da Glória, para manter o poder que o ex-rei estabeleceu, mantendo também a corrupção continuada em vários esquemas. Quando o macaco dos grandes galhos sobe num palanque e lança um gravata assumindo claramente uma posição política, usa o sistema em sua figura para intimidar adversários políticos desse gravata de sua preferência. Para justamente enviar um outro recado de que o sistema do reino do macaco Glória ganhará as festas por um motivo bem simples. A Terra da Glória é do atual sistema e do gravata que Glória apoia. É uma carta marcada no jogo, como o Enlameado comentou isso recentemente. No futuro, para muitos reinos, o jogo político já começou e vai nos mostrar que as árvores e o sistema começará a se expor em suas regiões de origem a fim de marcar território na pequena casa, criando uma própria bancada. Para o meio arvístico, as coisas estão claras, porém algo novo vindo de fora poderá em julho mudar tudo isso, já que as revelações das fraudes dos baldes dos velhinhos só estão começando. Estão vindo à luz e todo o sistema está envolvido, sem contar com as revelações de Mike, que promete expor o real sistema que comanda o reino, o qual Glória representa. Scarface, a fraude na Terra do Podre para usar água suja de Nárnia do Sul, mas que na verdade é do reino, teve o aval do gambá para operar nas sombras. O reinado do norte está prestes a revelar ao mundo de Nárnia a maior máscara de vendas de água suja da Terra do Podre da história, que envolve bilhões de milhos do norte, que Podre, através de fraude, vendeu para o mundo. Mas teve sim a permissão e ajuda do gambá. Podre, há muito tempo, usa fumaças como brigas com o gambá para disfarçar seus negócios, que ambos fazem para abastecer o dentador da Terra do Podre e o foro da Terra da Pizza, principais fontes de renda de fundos para dentadores de Nárnia do Sul. Gambá, por sua vez, não é só conivente, é sócio do Podre, pois até nas fraudes festivas da Terra do Podre, Gambá ajudou com muito milho, e dessa vez não foi diferente. Gambá é cúmplice em enganar o mundo ao ajudar Podre nas vendas de água suja da Terra do Podre, como se fossem de Nárnia do Sul, usando latões que boiam do próprio reino, Nárnia do Sul, para entregar a água suja. E isso não tem como Gambá dizer que não sabia. Em resumo, Nárnia do Sul manteve parcerias e negócios com o reino sancionado, Terra do Podre, e passará a ter o mesmo destino graças ao Gambá, em apoio a um dentador derrotado. Sombra do Scarface, moda na parede, tenta estabelecer contatos com a oposição e é ignorado por Pelicano por tantas traições políticas. Nada se compara a que moda faz, que basicamente assume esse papel de se unir com o principal inimigo das casas, os grandes galhos. A traição de moda com a oposição ao reinado, se aliando diretamente com o sistema, mostra que Pelicano assumiu outra postura em relação à moda, que pagará caro lá na frente em uma vitória ao lado direito no futuro em 2026. Mas isso se Pelicano vier a concorrer às festas, pois os narnianos do norte desejam e querem restabelecer o que vinha dando certo. Pelicano como principal, o rei, e ter uma aliança com os narnianos do norte. Situação, por sua vez, pula fora do barco do reinado e cai no colo do Centrão, principal traído por Gambá e grandes galhos. Dessa forma, a base do Pelicano irá se aproveitar disso para empurrar ainda mais
e dessa vez a TEC do pecado, sabendo que a pequena casa aprovará os grandes galhos, formará maioria para derrubar, assim como fez em relação ao folhagem. Portanto, o jogo político no futuro começou de vez, embora poucos notaram isso. Resta saber quem está dormindo no ponto de ônibus, para não perder o bonde da história que levará Pelicano à vitória, mas sem concorrer ao rei. Secretária. O Itamaraty não consegue sair do modo pânico e Gambá não ajuda. Primeiro indica o vagabundinho, que é acusado de ligação com pecadores da Terra da Praia. Agora comandará a garagem da Terra da Praia, uma das principais rotas do pecado mascarado por anos. E para piorar, Gambá está com podre, envolvido diretamente com o escândalo global na água suja na Terra do Podre, como se fosse de Nárnia do Sul, que abasteceu a Terra dos Pandas. O Itamaraty começa a se colocar como vítima do reinado, pois passou a ser a última entidade a saber de algo, pois ela sempre foi o lado diplomático de Nárnia do Sul e passou a ser a mãe que recebe notificações do boletim de escola do filho rebelde. Com uma retaliação do norte por traição do reinado do sul, Gambá tenta mais uma vez usar o bordão "eu não sabia de nada" para tentar passar um pano para podre, mas desta vez não irá conseguir. Escravos do alto escalão do Itamaraty afirmam que uma ofensiva contra a Terra do Podre está programada e já foi acionado o reinado de Nárnia do Sul para dar um alerta às fronteiras e pássaros unidos. E uma negativa vai chancelar que Gambá é cúmplice. Em resumo, Nárnia do Sul está prestes a receber sanções do norte, caso tudo isso seja confirmado, pois não tem como dizer que Nárnia do Sul não sabia de nada. Muito obrigado, queridos. Nessa semana agora, o Alexandre Moraes liberou outra parte do processo que não tinha chegado a mais conhecimento ainda. Nós já fizemos defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desses mais de 2 anos. Então tem esperança, sim, de retornar. Estou com 70 anos de idade, se me condenar a 40, é meu fim. A 20 também, eu não tenho mais tempo de... Agora, a sua esperança se mantém a despeito das decisões que vêm sendo tomadas na primeira turma do Supremo, que são unânimes ali, não é? A gente sabe, ali no Supremo, por exemplo, ali tem os 5 ministros, e a gente tem história de cada um, né? O Zanin foi advogado do Lula, né? O próprio Flávio Dino já tive problemas enquanto deputado com ele, enquanto presidente não entrou com uma ação contra mim, tá? O Alexandre Moraes parece uma coisa mais pessoal, eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre Moraes. Um recurso, por mais óbvio que seja, a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal? Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. E o que eu estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas, 29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro, onde seria o golpe final. Tudo ao longo desse percurso está interligado. Mas se entendi direito, o senhor acha que esse caso do Ramagem, a decisão que a Câmara adotou em relação ao Ramagem, pedindo a suspensão da ação penal em relação a ele, deveria ser estendida ao seu caso também, aos demais réus? Manda suspender a ação penal. Eu estou no Supremo, juntamente com outros, entre eles militares, né, de alta patente, por causa do Ramagem. Agora, o que diz o artigo 97 da Constituição é que a decisão para tornar algo inconstitucional tem que ser do Pleno. Eu acredito que o Supremo vai reabrir, vai acolher essa contestação, esse recurso. Você chegou a conversar com o Hugo Mota sobre esse recurso? Porque o senhor esteve não, com ele conversar, mandei algumas mensagens. Eu mando algumas mensagens para ele, como o artigo 97, algumas informações eu mando para ele. É coisa rara, nós conversamos por telefone, já tive pessoalmente 2 vezes com ele. Tá? Entendo a situação dele, quero o melhor dele. Uma das conversas que eu tive com ele foi: Hugo, você tem metade da minha idade. Então não dá para a gente traçar alguns paralelos aqui. Apesar de ser uma pessoa inteligente, um montão de virtudes, né? Mas a idade, a experiência é muito grande minha em relação a ele. E, obviamente, a gente espera, né, como aplaudir esse recurso dele agora, questionando a questão de quem deveria decidir se é inconstitucional ou não. O que o Congresso, o que a Câmara votou é o plenário,
São os 11 ministros e não 5 apenas. Agora, voltando a essa questão de uma possível prisão, o senhor fala que seria o fim da sua vida, o senhor já disse também que vai dar muito trabalho. O que seria exatamente isso? O senhor pretende repetir a estratégia do presidente Lula de que registrou a candidatura mesmo estando preso? Como é que o senhor está trabalhando isso? O que o senhor pensa, já que o senhor, né, já vê esse cenário de uma eventual prisão como possível? No momento, eu sou inelegível por 2 ações. Uma porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também. E lá vendeu o seu peixe. E eu achei que tinha algo não certo, resolvi convidar os embaixadores. Então, estou inelegível por causa disso. A outra, que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile do 7 de setembro, sim, de 21. E foi uma coisa fantástica. 22. Foi uma coisa fantástica. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém, e lá fora tinha. Estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado ainda, segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Ou seja, é um julgamento político. Não dá para comparar. Eu e o Lula. O Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que, mas em termos da estratégia política? Não é estratégia política. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá, é um direito do Michel Temer. Tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece, então Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Agora, eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem, o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse poder jogar no papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo.